A investigação sobre o último Papa exige uma imersão na base documental mais controversa da história da Igreja, a profecia de São Malaquias. Para estudiosos sérios da escatologia e da história eclesiástica, este documento não é apenas uma lista de lemas, mas um cronômetro existencial que aponta para o esgotamento de uma era. A densidade deste tema reside na tensão entre a figura histórica de Malaquias de Armagh e o surgimento tardio do texto em 1595, no Tratado Lignum Vitae de Arnold Wyon. O que emerge dessa análise é um mapa de símbolos que parece ter sido ativado nos últimos séculos, culminando em uma anomalia profética que sugere que o tempo da romanidade chegou ao seu limite. Para compreender a densidade material da profecia, precisamos dissecar sua origem. A tradição afirma que Malaquias, o reformador irlandês e amigo de São Bernardo de Claraval, teve uma visão em 1139 enquanto entrava em Roma. Ele teria registrado 112 lemas latinos, descrevendo cada pontífice até o juízo final. Contudo, o documento permaneceu oculto nos arquivos do Vaticano por 450 anos. A crítica histórica moderna, liderada pelo P. Menestrier, sugere que o texto foi uma peça de propaganda para o conclave de 1590, desenhada para favorecer o cardeal Simoncelli através do lema Ex Antiquitate Urbis. Todavia, há um dado de teor secreto que desafia a tese da fraude, a precisão pós-Quincinócio 90. Se o documento fosse apenas um panfleto político, ele deveria perder a relevância após a eleição em questão. O que estudiosos observam é uma inteligência simbólica que atravessou séculos. Lemas como Religio de Populata, Bento XV e a Primeira Guerra e Fides Intrepida, Pio XI frente ao nazifascismo, sugerem que, independentemente da autoria humana, a lista capturou um arquétipo da história papal. A especulação acadêmica de alto nível sugere que o documento pode ser uma revelação progressiva. Uma construção humana inspirada por uma presciência mística, destinada a preparar a consciência da Igreja para o seu desfecho. Nos círculos de inteligência vaticana e entre historiadores da Sede Impedida, discute-se uma informação muitas vezes omitida: a lacuna entre o lema 111 e o 112. A lista de Wyon termina abruptamente antes do parágrafo final de Petrus Romanos. Esta interrupção sugere um tempo de misericórdia ou um parêntese escatológico. A densidade desta pesquisa revela que a transição de Bento XVI para Francisco não foi apenas uma troca de ocupantes, mas a entrada nesse vácuo profético. O lema 111, Gloria Olivae, a glória da oliva, associado a Bento XVI, é o último lema curto. A partir de sua renúncia, entramos no domínio do 112, um texto denso e descritivo. O dado secreto reside na suspensão da sucessão. Ao criar o cargo de Papa Emérito, Bento XVI fragmentou a unidade do símbolo petrino. Pela primeira vez na história, tivemos dois brancos no Vaticano. Para a escatologia política, isso representa o desmantelamento da pedra angular de Roma. O sinal que quase ninguém percebeu é que o trono foi rachado para que a profecia de Malaquias pudesse se cumprir sem a proteção da infalibilidade tradicional. O lema 112 é o coração do mistério, in persiculione extrema SRS debit Petrus Romanus. A análise filológica e histórica revela que Pedro Romano não é necessariamente um nome de batismo, mas uma função arquetípica. O primeiro Papa foi Pedro, o último fecha o círculo. A densidade material aqui aponta para o Papa Francisco. Embora argentino, sua linhagem de sangue é puramente italiana, romana. Sua escolha pelo nome Francisco, em honra ao poverello de Assis nascido Giovanni di Pietro, Pedro, ativou o componente linguístico da profecia de forma oculta. A especulação de estudiosos sérios como o Dr. Taylor Marshall sugere que o martírio descrito no lema, o pastoreio em meio a tribulações, é um martírio de desestruturação. O último Papa é aquele que preside o funeral da estrutura imperial. A destruição da cidade das Sete Colinas, Roma, é interpretada não apenas como um evento físico, mas como a dissolução do poder temporal do Vaticano. O último Papa vivo é aquele que retira os adornos da monarquia papal.
o uso da Casa Santa Marta, a renúncia à tiara e ao anel de ouro maciço para preparar a igreja para uma existência puramente espiritual. O sinal invisível é o esvaziamento do trono por quem nele se senta. Diferente das visões de detratores que pintam o último Papa como um antipapa, a pesquisa profunda mostra que Malaquias o descreve como alguém que alimenta as ovelhas. O viés histórico correto é que este Papa é o guardião final de um depósito que a própria humanidade não quer mais receber. A tribulação citada é a crise do sentido. O mundo moderno tenta integrar a Igreja como uma ONG secular, e o papel de Pedro Romano é resistir a essa integração, mesmo que isso custe a sobrevivência física da sede romana. Um dado de teor especulativo de grande impacto é a geopolítica da parousia. Estudiosos apontam que o último Papa deve ser o Papa do fim do mundo, como Francisco se autodenominou na sacada da Basílica. Isso simboliza que a mensagem de Pedro atingiu os confins da terra, completando o mandato apostólico. O juiz tremendo que encerra a lista não é visto pela filosofia cristã como um carrasco, mas como a verdade nua que se manifesta quando todas as máscaras das instituições humanas caem por terra. O sinal que quase ninguém percebeu é a desintegração voluntária da autoridade romana em favor de uma presença mística e periférica. Bento XVI sinalizou a partida do Logos. Francisco opera a transição do ethos. Pedro Romano não é apenas um homem, é o selo de um ciclo de 2 milênios. A destruição de Roma é o renascimento do Evangelho em sua forma mais crua. O último Papa está vivo e ele está, neste exato momento, desconstruindo o trono para que as ovelhas possam ver, enfim, o pastor original. O fim de Roma é o começo da Jerusalém celeste e o sinal invisível é o som das chaves de Pedro sendo entregues de volta ao seu dono. A investigação sobre o último Papa exige uma imersão na metafísica da história proposta por Santo Agostinho de Hipona. Para estudiosos sérios da escatologia e da teologia política, o fim do papado não é um evento puramente cronológico, mas o esgotamento de uma forma jurídica e política que sustentou o Ocidente. O agostinianismo político oferece a chave para entender o que está ocorrendo nos bastidores do Vaticano, a separação definitiva entre a cidade de Deus e a cidade terrena, Roma. Se o último Papa está vivo, seu papel fundamental é presidir o funeral da estrutura imperial para libertar a essência mística da Igreja. Santo Agostinho, em sua obra monumental de Civitate Dei, estabelece que a história humana é o campo de batalha entre dois amores. O amor sui, amor de si até o desprezo de Deus, que edifica a cidade terrena, e o amor Dei, amor de Deus até o desprezo de si, que edifica a cidade de Deus. Historicamente, a Igreja Católica em Roma operou uma síntese perigosa, habitando as estruturas da cidade terrena, leis, diplomacia, exércitos e bancos, para proteger o depósito da fé. A análise profunda revela que a romanidade foi a casca protetora que permitiu à Igreja sobreviver às invasões bárbaras e à Idade Média. Contudo, a tese do último Papa sugere que esta casca tornou-se uma prisão. O Pedro Romano da profecia é aquele que testemunha a destruição da cidade das 7 colinas. Filosoficamente, esta destruição não é apenas física, mas a dissolução do agostinianismo político, a ideia de que a Igreja deve governar ou influenciar as estruturas políticas da Terra. O sinal invisível que quase ninguém percebeu é a aceitação, por parte do atual pontificado, de que a cristandade, o casamento entre igreja e poder, morreu. O último Papa é o executor testamentário deste divórcio histórico. A tese da Igreja Peregrina e o sacrifício da romanidade, nos círculos mais restritos da inteligência vaticana, discute-se uma perspectiva especulativa de alto teor, a quenose institucional, o esvaziamento da própria instituição. Estudiosos como o filósofo Augusto Del Noce e teólogos ligados à escatologia política argumentam que a Igreja está sendo conduzida a um estado de pureza primitiva através do martírio de sua própria relevância. O sinal é a perda do poder temporal,
O último Papa seria aquele que, ao contrário de seus antecessores que lutaram para manter os estados pontifícios e a influência diplomática, ativamente desmonta o prestígio de Roma. Esta sede impedida espiritual sugere que o último Papa deve ser um Papa de transição que conduza a Igreja de volta ao estado de catacumba. A especulação secreta reside na percepção de que a estrutura burocrática do Vaticano tornou-se o hospedeiro de uma apostasia silenciosa. Agustinianamente, a cidade terrena infiltrou-se tanto na estrutura romana que a única forma de salvar a cidade de Deus é permitindo que a estrutura de Roma colapse. O último Papa, portanto, apacenta suas ovelhas em meio às tribulações da perda de identidade institucional. Ele é o pastor que prepara as ovelhas para um mundo onde não haverá mais templos de ouro, mas apenas a igreja peregrina no deserto da modernidade. A dissolução da forma e a perseguição pela irrelevância, diferente das perseguições sangrentas do passado, o agustinianismo político contemporâneo enfrenta a perseguição pela integração. O mundo moderno não quer destruir a igreja, mas transformá-la em uma subsidiária moral da cidade terrena, uma agência humanitária sem o sobrenatural. A densidade material desta investigação mostra que o último Papa é aquele que resiste a essa integração, mesmo que isso custe a destruição da imagem pública da Igreja. O sinal que quase ninguém percebeu é a desconstrução da aura imperial. Ao simplificar o rito, ao morar em uma casa comum, e ao descentralizar o poder para as periferias, o último Papa está realizando um exorcismo político na instituição. Ele está expulsando o espírito de César que habitou o trono de Pedro por milênios. Esta é a tribulação de Pedro Romano, ser odiado tanto pelos que querem manter o poder romano antigo, quanto pelos que querem transformar a Igreja em uma ferramenta do progressismo secular. Ele habita o entre-lugar, o vácuo místico onde a única autoridade que resta é a da cruz. O mistério de Pedro Romano e o retorno à Galileia, linguisticamente e filosoficamente, o lema Petrus Romanus encerra o ciclo. Pedro foi o primeiro a ligar a fé a Roma, Pedro Romano será o último a desligá-la. A investigação histórica aponta que a escolha do nome Francisco, referência a Giovanni di Pietro e o foco na igreja pobre para os pobres são os marcadores da transição final. O último Papa está vivo e ele está limpando o terreno. Ele está removendo os entulhos do agustinianismo político para que a cidade de Deus possa brilhar novamente. Desprovida de proteções humanas, o sinal invisível é a pressa. Há uma urgência na descentralização e na sinodalidade que parece incompreensível para analistas políticos, mas que faz todo o sentido sob a ótica escatológica. O Papa está desmanchando o centro Roma, porque sabe que o centro não suportará o que está por vir. A destruição da cidade das 7 colinas é a libertação do espírito cristão de sua forma histórica romana. O último Papa é o piloto que guia o navio para o naufrágio controlado, sabendo que apenas o que é eterno flutuará. O funeral da cristandade e o juízo do tempo. A densidade desta análise revela que estamos no limiar do pós-história. O agustinianismo político, que deu ordem ao mundo por séculos, está sendo recolhido. O último Papa é o ponto de convergência entre o passado imperial e o futuro místico. Ele preside o funeral da cristandade para que o cristianismo possa sobreviver. Se ele está vivo, seu sinal é a solidão absoluta entre 2 mundos, um que já morreu e outro que ainda não nasceu. A sucessão de Pedro atinge seu limite de saturação. O juiz tremendo que encerra a profecia de Malaquias manifesta-se quando a igreja não tem mais nada a oferecer ao mundo além da verdade nua. O sinal que quase ninguém percebeu é que o trono está sendo esvaziado por quem nele se senta, cumprindo a profecia de que o fim de Roma é o começo da Jerusalém celeste. O Pedro Romano está conduzindo as ovelhas através das ruínas de uma civilização, apontando para o único horizonte que resta, o retorno do dono das chaves. Será que o tempo da proteção terminou? O sinal invisível é o som das estruturas de pedra rachando sob o peso da eternidade. O último Papa não é um rei, mas um vigia noturno que apaga as luzes de um palácio que não tem mais habitantes. Ele retira as vestes de púrpura e veste o linho do pescador.
A destruição de Roma é a sua própria salvação mística. O Pedro romano está vivo e ele caminha entre nós, preparando o rebanho para o dia em que não haverá mais Roma, apenas o reino. O fim não é o abismo, é a liberdade final da cidade de Deus, que finalmente se desgarra da cidade terrena para o encontro definitivo com o seu Criador. A investigação sobre o último Papa atinge seu ápice ao analisarmos o marcador de tempo que a maioria da humanidade ignorou. Enquanto o mundo aguarda por cataclismos físicos e sinais celestes pirotécnicos, estudiosos de escatologia, analistas de teologia política e observadores atentos do Vaticano apontam para uma ruptura sutil, porém irreversível, na própria estrutura ontológica e funcional do papado. O sinal invisível não é um evento isolado, mas uma sequência de fraturas na continuidade histórica que sugere que o tempo da romanidade, a era em que a Igreja e a civilização ocidental caminhavam de mãos dadas, chegou ao seu esgotamento final. Para entender por que se afirma que o último Papa está vivo, devemos dissecar a anomalia dos dois papas, a exegese do raio na Basílica e a transição definitiva da época de mudanças para a mudança de época. Análise teórica. A anomalia do tempo suspenso e o raio sobre a cúpula, tudo converge para a data de 11 de fevereiro de 2013. A renúncia de Bento XVI não foi um mero ato administrativo de aposentadoria por velhice, foi uma ruptura sísmica na sucessão apostólica como a conhecemos há 2 milênios. Filosoficamente, o papado sempre foi compreendido como uma paternidade espiritual que, por sua natureza intrínseca, só terminava com a morte do portador. Ao introduzir a figura jurídica e teológica do Papa Emérito, Bento XVI criou uma dualidade inédita que, para teóricos da escatologia, representa a suspensão do tempo profético. Horas após o anúncio da renúncia, um raio atingiu a cúpula da Basílica de São Pedro, um evento capturado em alta definição e que correu o mundo. Para a ciência, trata-se de um fenômeno meteorológico comum. Para a exegese profética, foi um sinal de destronamento místico, o exato momento em que o céu assinalou o fim da estabilidade do trono romano. A análise teórica profunda propõe que, entre 2013 e a morte de Bento em 2022, a Igreja viveu em um estado de interregno velado. Se o lema 112 de Malaquias fala de Pedro romano como aquele que apacenta na tribulação, a convivência de 2 homens vestidos de branco no recinto de Pedro sugere que a unidade monárquica de Roma foi fragmentada. Estudiosos apontam que o sinal invisível reside na divisão da figura papal. Um que detém o logos, o pensamento, a oração e a doutrina, Bento, e outro que detém o ethos, a ação, o governo e a política, Francisco. Esta bicefalia simbólica é vista como o desmantelamento da pedra angular que sustentava a ordem cristã. É o sinal de que a cidade das 7 colinas começou a desmoronar por dentro pela própria divisão simbólica de seu monarca. O sinal não foi a destruição das paredes, mas a divisão da coroa. A tese secreta, a sede impedida e o vácuo de proteção mística. Dentro dos círculos mais densos de pesquisa especulativa e diplomática, surge a teoria da sede impedida. Alguns estudiosos de direito canônico e escatologia sugerem um dado de teor secreto, que a renúncia de Bento XVI teria sido, em termos espirituais, uma manobra de contenção para bloquear o avanço de forças secularistas dentro do Vaticano, criando um vácuo onde o sucessor operaria sem a plenitude da proteção mística tradicional. O sinal que quase ninguém percebeu seria a perda da aura de infalibilidade prática no cotidiano da Igreja. O último Papa seria, portanto, aquele que governa em meio à névoa da incerteza, onde a autoridade não é mais absoluta, mas contestada, fluida e, por vezes, contraditória. Nesta perspectiva, a tribulação descrita por Malaquias não é apenas uma perseguição externa, mas uma tribulação de confusão interna. O sinal é a ambiguidade deliberada. Quando o Papa Francisco afirma que não devemos ter medo de fazer barulho e de desarrumar a Igreja, ele está operando sob a lógica da mudança de época.
O sinal invisível é a desconstrução voluntária da imagem do Papa como vigário de Cristo absoluto, substituindo-a pela imagem de um bispo de Roma entre iguais. Para os teóricos do fim, este é o sinal definitivo de que o papado monárquico, a última estrutura imperial sobrevivente do mundo antigo, está sendo despojado de suas vestes para enfrentar o juízo final. O sinal é a simplicidade que esconde o encerramento de um ciclo imperial, a mudança de época e a morte silenciosa da romanidade. Francisco repete incessantemente uma frase que é o código para este novo tempo. Não estamos vivendo uma época de mudanças, mas uma mudança de época. Filosoficamente, este é o maior sinal da história moderna e o menos compreendido. Uma época de mudanças ocorre dentro de um sistema estável, como ondas que se movem na superfície de um oceano cujos limites são conhecidos. Uma mudança de época é a morte do próprio sistema, é o oceano secando para dar lugar a um novo deserto. O sinal invisível aqui é a desromanização ativa. Por séculos, ser católico era ser romano. O papado era o guardião da ordem, da lei latina e da hierarquia vertical que espelhava o Império Romano. O último papa é aquele que reconhece, por meio de seus gestos e decretos, que a romanidade cumpriu sua função histórica e agora secou. O deslocamento do poder central para as periferias globais, o foco na Amazônia, na Ásia e na África, não é apenas política interna, é o cumprimento da profecia de que a Igreja deve voltar a Galileia antes do fim. O sinal invisível é o abandono simbólico e físico dos palácios. Quando o Papa escolhe a Casa Santa Marta em vez do Palácio Apostólico, ele não está apenas fazendo um gesto de humildade, ele está sinalizando que o centro administrativo já não é o coração espiritual. Ele prepara o rebanho para sobreviver sem o suporte das instituições de pedra. Para a filosofia agostiniana, este é o momento em que a cidade de Deus se desgarra finalmente da cidade terrena. O último Papa está vivo e seu sinal é a pressa com que ele descentraliza o governo, como quem sabe que o tempo das instituições acabou e o tempo das ovelhas começou. O mistério do bispo de branco e o martírio do significado. Ao cruzarmos estes dados com o terceiro segredo de Fátima, a densidade material atinge seu ponto crítico. A visão descreve um bispo vestido de branco que atravessa uma cidade em ruínas e é martirizado por soldados. Teóricos sugerem que o sinal invisível de nossa era é a identidade ambígua desse bispo. Durante a coexistência de Bento e Francisco, o mundo viu a imagem literal da visão de Fátima duplicada. Dois homens, ambos vestidos de branco, habitando o mesmo espaço sagrado em meio a uma igreja que muitos consideram em ruínas doutrinárias. O sinal que quase ninguém percebeu é que as ruínas da visão não são necessariamente prédios bombardeados, mas as ruínas das famílias, da moralidade e das tradições que sustentavam o mundo ocidental. O último Papa caminha solitário entre estas ruínas de uma cristandade que está sendo enterrada para que a essência mística da fé possa ressurgir. O sinal invisível é o despojamento total. O Papa abre mão de coroas, de títulos imperiais e de prestígio diplomático, transformando o papado em um sacrifício de si. Ele conduz o funeral de um mundo antigo que se recusa a morrer. Se Francisco é o Pedro romano da profecia, sua missão é alimentar as ovelhas em meio à destruição das certezas. A destruição da cidade das sete colinas começa pelo abandono do que ela representa. A ordem, a estabilidade e o poder temporal que antes pareciam eternos. O limiar da pós-história e o juízo do tempo. O sinal invisível, em última análise, é a mutação radical da autoridade papal de poder monárquico para serviço pastoral extremo. Saímos de um papado que preservava a civilização por meio da força e do direito para um papado que prepara o rebanho para o fim da própria civilização por meio da caridade e da tribulação. A análise profunda revela que os sinais já foram todos depositados sobre a mesa da história. O raio e a renúncia, 2013, a quebra da sucessão vitalícia e a fragmentação da unidade monárquica. A dualidade de vestes, o interregno místico de dois papas,
que suspendeu o cronômetro da profecia tradicional. A mudança de época, a desconstrução sistemática da romanidade e o retorno estratégico às periferias, a sinodalidade como dissolução, o fim da estrutura piramidal romana em favor de uma rede horizontal de comunidades. O último Papa está vivo porque ele é o primeiro pontífice a habitar plenamente a nova época pós-romana, onde a Igreja não tem mais o apoio dos reis, mas apenas a força de seu testemunho. Ele é o sinal de que a instituição não espera mais por um fim futuro, mas já está vivendo o processo de sua própria paixão institucional. O sinal que quase ninguém percebeu é que o trono de Pedro está sendo desmontado por quem nele se senta, cumprindo uma necessidade profética de purificação final. O Pedro romano é o ponto final de uma trajetória que começou em uma rede de pescador na Galileia e termina em uma igreja despojada de adornos imperiais. Se o último Papa está vivo, seu sinal é o desapego absoluto às glórias romanas e a preparação das ovelhas para o encontro direto com o juiz que vem. O fim não é o vazio, é a transição para a plenitude que as estruturas de pedra não podiam mais conter. A investigação sobre o último Papa exige uma dissecação impiedosa da base factual e documental que sustenta esta tese. Para compreender a densidade material deste tema, precisamos navegar pela dogmática da sucessão petrina, pela mística geopolítica de Fátima e pela filologia oculta que conecta o nome Pedro ao destino final de Roma. Aqui separamos o rigor histórico das interpretações enviesadas para revelar o que estudiosos sérios consideram o limiar da história da Igreja. O conceito de último Papa não é uma mera teoria da conspiração, é uma possibilidade teológica onde a instituição histórica encontra seu limite para dar lugar à manifestação plena do reino. A sucessão apostólica, a corrente inquebrável e o seu limite teológico. A sucessão apostólica é a espinha dorsal da Igreja Católica, baseada na transmissão ininterrupta de autoridade desde São Pedro até o atual pontífice. Dogmaticamente, as portas do inferno não prevalecerão, o que implica que a sucessão nunca pode ser totalmente extinta, mas pode sim ser concluída. Se o Papa atual é o último, isso não representa um fracasso da fé, mas o cumprimento do seu telos. Historicamente, a Igreja sobreviveu a vácuos e cismas, mas a transição iniciada por Bento XVI em 2013 alterou a percepção de perenidade. Ao introduzir a figura do emérito, ele sinalizou que a função papal é maior que o homem, mas que o tempo dessa função na história humana pode estar chegando ao fim. Estudiosos sérios discutem a figura do pastor Angélicos, um papa de santidade extrema que purificaria a sucessão antes do desfecho. O dado histórico fundamental é que vivemos a transição de um papado monárquico para um papado colegial. A sucessão foca agora menos no poder imperial de um soberano e mais na sobrevivência do corpo apostólico em um mundo hostil. O último Papa é, por definição, aquele que entregará as chaves de Pedro diretamente ao seu dono original no momento da parousia. O sinal que muitos ignoram é que a estrutura de sucessão está se tornando cada vez mais administrativa e menos mística, preparando o terreno para o fechamento do ciclo iniciado na Galileia. A profundidade desta transição reside na mudança da natureza do encargo. Por séculos, o Papa foi visto como o vigário de Cristo em uma acepção quase monárquica absoluta. A investigação histórica mostra que, ao renunciar, Joseph Ratzinger não apenas deixou um cargo, mas alterou a ontologia do papado. Ele criou um estado de coexistência petrina que forçou teólogos a repensarem o que significa a pedra sobre a qual a Igreja é construída. Se há dois homens vestidos de branco, a exclusividade do trono é quebrada e a profecia de Malaquias, que foca em um encerramento, ganha contornos de urgência. O Pedro romano surge não como um acréscimo, mas como o selo final de uma linhagem que já não encontra lugar na estrutura burocrática moderna. O terceiro segredo de Fátima, o bispo de branco e o martírio das instituições. O terceiro segredo de Fátima é o documento místico mais crítico para entender o último Papa.
Revelado em 2000, o texto descreve um bispo vestido de branco subindo uma montanha íngreme e atravessando uma cidade em meio ruínas antes de ser martirizado. Embora o Vaticano tenha associado a visão ao atentado contra João Paulo II, existe uma camada de teor secreto e especulativo defendida por estudiosos como o P. Malak Martin. Eles sugeriam que o segredo continha uma parte não revelada sobre a apostasia na hierarquia, uma autodestruição interna que precederia o fim. A cidade em meio ruínas é Roma, mas a ruína descrita é, acima de tudo, espiritual e administrativa. O sinal invisível é o Papa caminhando sobre os escombros de uma estrutura que não comunica mais o sagrado ao mundo moderno. Há uma convergência entre este segredo e o lema Petrus Romanus de Malaquias. Ambos projetam um cenário de perseguição extrema, onde o último Papa não é um conquistador, mas uma vítima sacrificial. Ele é o homem que personifica o fim da Igreja Imperial para dar lugar à Igreja Peregrina. A densidade desta pesquisa mostra que o último Papa vivo é aquele que aceita o martírio da irrelevância institucional em prol da verdade espiritual. Além do martírio físico, estudiosos apontam para o martírio moral. O último Papa deve enfrentar a dissolução da moralidade dentro da própria estrutura que deveria protegê-la. O sinal que quase ninguém percebeu é a solidão do pontífice diante de uma cúria que se torna cada vez mais uma máquina burocrática secular. A cidade em ruínas representa o colapso dos valores ocidentais que serviram de alicerce para a expansão da fé. Ao atravessar estas ruínas, o Papa está, na verdade, realizando o funeral de uma civilização. Esta perspectiva secreta sugere que o último Papa é o executor testamentário da cristandade, encarregado de enterrar os restos mortais de uma era para que a semente do Evangelho possa ser plantada em solo virgem, longe das intrigas palacianas de Roma, o mistério de Pedro e o sangue romano. A filologia do lema 112 Petrus Romanus revela nuances profundas. Nenhum Papa na história ousou adotar o nome Pedro II por um temor reverencial ao primeiro apóstolo. O uso deste nome no último lema sugere um retorno absoluto às origens. O círculo que começou com um pescador se fecha com um pastor em uma Roma descristianizada. Romanos não indica apenas nascimento, mas a adesão ao rito e à autoridade central. Contudo, o Papa Francisco introduziu uma mudança linguística crucial. Ele se apresenta primordialmente como bispo de Roma, abandonando o uso frequente de títulos imperiais como soberano pontífice. Existe um dado linguístico oculto no nome de batismo de Francisco, Jorge Mário Bergoglio. Sendo filho de imigrantes italianos, ele possui a linhagem de sangue romano exigida pela profecia. Mais intrigante ainda é a escolha do nome Francisco em honra a São Francisco de Assis, cujo nome de batismo era Giovanni di Pietro, Pedro de Bernardone. Assim, há um Pedro oculto no nome que o Papa escolheu para sua missão. Linguisticamente, ele é o único pontífice que ativou o nome Pedro sem violar o tabu secular. Esta manobra filológica é vista por teóricos como sinal de que o último Papa está, de fato, entre nós, operando sob um véu de humildade que esconde sua função escatológica final. A análise linguística estende-se ao termo passet, apacentará, presente no lema. Enquanto papas anteriores foram descritos por suas glórias ou símbolos heráldicos, Pedro Romano é definido por uma ação verbal direta e humilde. Isso indica um retorno à função primária do pastor. O sinal linguístico é a simplificação. Ao remover a pompa do vocabulário oficial, o último Papa está tecnicamente desromanizando o cargo para prepará-lo para o seu fim. A densidade material aqui sugere que a romanidade era uma veste temporal que a Igreja usou para atravessar os séculos. Ao chegar ao último Papa, essa veste é rasgada para revelar a essência original do pescador da Galileia. O uso de termos como sinodalidade em vez de jurisdição é o marcador linguístico da dissolução da estrutura imperial romana. Distinção de vieses. O Papa, os sedevacantistas e a verdade histórica. Para manter o rigor, é necessário descartar os vieses que poluem o tema.
O viés do sensacionalismo frequentemente pinta o último Papa como um agente do caos ou do anticristo. No entanto, a análise histórica e teórica mostra o contrário. Pedro Romano é descrito como alguém que alimenta as ovelhas em meio à tribulação. Ele é um pastor legítimo, não um usurpador. O viés do sedevacantismo, que tenta deslegitimar o atual pontífice alegando que a sé está vacante, falha ao ignorar que a profecia de Malaquias exige um papa reinante para o fechamento da história. Se o papa fosse um falso líder, ele não poderia ser Pedro, o fundamento da unidade. O dado histórico real é que a igreja está em um processo de despojamento. O sinal é o desapego ao ouro, aos palácios e às honrarias imperiais. O último Papa é o facilitador da transição de uma instituição de poder para um mistério de fé pura. A investigação profunda revela que o tema está ligado à crise da modernidade. A forma institucional da Igreja não consegue mais conter a magnitude do mistério que carrega. O último ato da sucessão apostólica não será de glória terrena, mas de entrega total. A história nos ensina que, sempre que a Igreja se aproximou demais do poder temporal, ela perdeu sua força espiritual. O último Papa vivo é aquele que corta esses laços de forma definitiva. Um ponto de teor especulativo ignorado por muitos é a geopolítica do sagrado. Estudiosos sugerem que o último Papa deve ser um Papa global, capaz de falar para além das fronteiras da Europa. O sinal é a universalidade. A transição do foco europeu para as periferias é o cumprimento histórico de que o Evangelho deve ser pregado em todo o mundo antes do fim. O último Papa, portanto, não é o destruidor de Roma, mas aquele que a transcende. Ele permite que o espírito de Roma sobreviva enquanto a forma de Roma perece. A distinção de vieses nos permite ver que a crise atual não é o fim da Igreja, mas o fim da sua forma histórica atual, uma metamorfose necessária para o encontro final com o divino. Estamos diante do funeral da romanidade. O sinal que quase ninguém percebeu é a transparência linguística e o martírio burocrático de quem ocupa o trono. O último Papa é o homem que, ao simplificar o papado, prepara o caminho para que a sucessão de Pedro encontre seu destino final. A destruição da cidade das Sete Colinas é o fim da Roma política para que a Jerusalém celeste possa se manifestar. O ciclo iniciado nas margens do Mar da Galileia está se fechando no coração de uma Roma que volta a ser pagã. O Pedro Romano está vivo e ele apacenta o rebanho não do topo de um império, mas do centro de uma tempestade, como o último guardião das chaves antes que o próprio Cristo as venha reclamar. O fim não é uma tragédia, é a conclusão de uma promessa que durou 2 milênios.